Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paritam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Mochi Veda Vivagine Yom Abda Vyakta Dehaya Dashinamudaya Namaha Bhava Vedanta Siddhanta Gocharam Brahmagocharam Govindam Paramanam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Namastê. Bom dia a todos. Bom dia a todos aí na geral. Então, nós iniciamos hoje do meditação do Vedanta, né? É esse o parágrafo? Então, o que é a meditação no Vedanta, né? Depois de nós termos visto o Ananta do Yoga, temos visto o Ananta do ser, como natureza do ser, o Ananta da compreensão da não-dualidade, e agora nós vamos analisar do ângulo, do ponto de vista do Ananta do autoconhecimento, né? Do Jnana. Então, esse parágrafo desdobra um pouco esses conceitos a respeito da meditação, né? Então, o verso 83 diz: pensar na consciência, falar da consciência, sobre a consciência, escrever anotações sobre a consciência, reler minhas anotações sobre a consciência, conversar com meu marido sobre a consciência, falar com outros, ajudar outros a compreender a consciência, né? E assimilar a real natureza daquilo que você é como consciência, é a meditação do Vedanta. A meditação do Vedanta não é a meditação do yoga, no sentido que não é um esforço para produzir sattva, simplesmente com o intuito, simplesmente com o objetivo de desfrutar a paz, o silêncio e o bem-estar decorrente do reflexo da consciência numa mente satívica. O objetivo do Vedanta é, neste processo de ativação intelectual, seguindo a lógica do Vedanta, né, sob a luz do Vedanta, né, a mente desenvolve sattva de um modo totalmente diferente. Ela não desenvolve sattva através do controle dos pensamentos, ou supressão dos pensamentos, né? Ela desenvolve sattva através do estímulo intelectual de compreender, seguindo a lógica das escrituras, a natureza do meditador como consciência, né? Então, é uma meditação que é melhor, porque existem tantas noções, né, já atribuídas a essa palavra meditação, né? Ela é carregada, né, de significados, né? Então, a meditação do Vedanta é mais bem definida pela palavra contemplação, né? Contemplação, né, sobre a lógica e análise lógica apresentada nas escrituras, né, que revelam para o meditador a sua real natureza como consciência, existência infinitamente não limitada. Esta é a prática da autorrealização, que é a prática da autoinquirição, que é a prática da contemplação, seguindo a lógica apresentada ao Vedanta, que é totalmente baseada, né, embasada na nossa experiência do dia a dia, não devidamente examinada, né, assim, né, vamos reexaminar a sua experiência, né, até que você compreenda que você não é este intelecto com suas noções,
Você não é as suas emoções, seus pensamentos, as suas memórias que constituem as nossas histórias de vida, mas que você é a consciência que ilumina e que revela todos esses objetos pessoais, subjetivos, né? Está meio forte, né? Então, 84. As vassas vinculativas, daquelas necessidades de agir, né, com o objetivo de obter, essas vassanas vinculativas, elas tornam-se não vinculativas, mas somente como resultado da prática consistente do autoconhecimento, né? A gente está usando autoconhecimento. Em inglês, a gente diz de auto-inquiry, a auto-inquirição que conduz ao autoconhecimento. A prática, né, consistente, uma pessoa séria não é uma pessoa que não sorri, não façam confusão, porque existem muitas pessoas que pensam que os vedantinos são pessoas sérias, né? Pessoas que não sorriem. É por isso que a Vedanta vai querer fazer nas terças só piada para todo mundo rir, né? Então, não é esse tipo de seriedade, né? É uma dedicação, uma determinação, entendeu? Em libertação, a respeito de libertação do samsara. Então, essas pessoas profundamente dedicadas, persistentes, consistentes, né, fazendo esse trabalho de meditação do Vedanta, que nada mais é do que contemplar, né? Uma vez eu vi uma definição do Swami Paramarthananda sobre meditação vedantina. Ele disse: é um fluxo constante de vritis, de pensamentos a respeito da sua natureza, que permanece homogêneo sem deixar que nenhum outro pensamento possa poluí-los, interferir naquele processo. É um fluxo homogêneo e constante de pensamentos, contemplações a respeito da sua... Olha que bonito, né? Que lindo, né? Você pode imaginar, né? E é realmente isso. A gente mantém esse conhecimento vivo em nossas mentes, aí ele permanece, né? De modo muito sutil, presente, como uma forma de contemplação que às vezes nos permite até mesmo, né, o desempenho de todas as nossas outras atividades, né? Porque ele permanece como um fundo, né? Um fundo, uma contemplação de fundo, né? E o que ela faz a respeito disso? O que significa a conversão dessas tendências vinculativas em tendências não vinculativas, né? Ela faz simplesmente que ela vai naturalmente controlando a mente sem esforço, sem disciplina direta de supressão de pensamentos, entendeu? Sem necessidade de abordar os pensamentos diretamente através de um esforço de supressão. Esses pensamentos eles vão sendo regulados e controlados através da compreensão da inutilidade ou da irrelevância, né, desses pensamentos vinculantes que te dizem: você precisa disso, você precisa daquilo, sem aquilo outro você não é ninguém, né? Então, todos esses pensamentos eles vão sendo gradualmente, naturalmente, indiretamente controlados, sem que a gente tenha que, né, diretamente suprimi-los ou controlá-los. Por quê? Porque o Vedanta, em sua prática de meditação, aborda a problemática humana na sua raiz. Na raiz é essa ignorância que extroverte a mente, dizendo que eu preciso o que eu preciso, né? Não é nem mais eu quero, eu preciso. Uma vassana vinculativa é aquela que, né, acredita que o desejo é mais do que um desejo, é uma necessidade de vida ou morte, né? Tem pessoas que dizem: não, se eu perder a minha pobre mãe, quando meu pai deixou a minha mãe, eu era jovem, e ela ficou tão devastada que diversas vezes ela dizia assim: não,
fazer um joguinho de ameaçar de se suicidar, entendeu? Eu preciso, né, do meu marido de tal modo que é uma questão de vida ou morte, né? Sem meu marido, né? Então, isso é uma vássana vinculativa. Já imagina uma pessoa dizer assim, ele me deixou, ela me deixou, a minha vida não faz mais sentido. Né? Não existe ignorância mais densa, né? Uma crença, né? Um pensamento mais, né, vinculante, né? Ao ponto de uma pessoa por fim sua própria vida, né? Essas vássanas vinculativas, elas vão gradualmente, às vezes a gente não se percebe. Nesse processo vedântico, nós temos almoçado juntos, etc. Eu ouço sempre esse comentário, né? Nossa, né? O Mauro dizendo como minha vida se transforma, né? E eu não me dou nem conta, parece que eu não estou fazendo nada, mas as coisas estão mudando em torno de mim, o modo qual eu me relaciono com o mundo, o modo qual eu me relaciono com o meu próprio jiva, né? Tudo isso é parte desse trabalho indireto de conversão de ignorância em conhecimento, em vássanas vinculativas, em vássanas não, em meras preferências. E a gente não se dá conta, mas as pessoas ao redor começam a perguntar só, como é que é? O que é isso que você está fazendo? Tem uma moça que eu tenho me tratado aqui em Joanópolis, uma pessoa muito bacana, e com a mente muito aberta. E ela é uma pessoa muito faladeira, né? Extremamente faladeira. Mas com conversas boas. Aí ela acabou perguntando, mas que curso é esse, que é isso e aquilo? E toda vez ela fala assim, poxa, eu quero saber que técnica é essa. Você não é nenhuma técnica. Não é nenhuma técnica, entendeu? É conhecimento que faz de modo que as pessoas se tornem sábias, né? Aí, na sessão seguinte, de novo, ela quer saber que técnica é essa, mas como é que é essa história de sabedoria, né? Então, eu, com a permissão da Rutinha, eu vou mandar o link do Vedanta Brasil para a Carla. Rutinha. Aí ela vai bater na sua porta aí para querer saber. Ok. Então, nós vamos entrar no capítulo 14, que é um capítulo muito bonito, que eu estou feliz de saber que a gente chegou nele, né? Que é a respeito do Ananta derivado do Yana, do conhecimento, né? Yanananda, né? O Ananda intelectual, né? A respeito da minha natureza como Satya. Embora Satya não seja um objeto de experiência, o conhecimento intelectual direto, imediato, a Paroksha Yana, da minha natureza, a entidade não experiencial, que é plena, inteira e completa, ela irradia para a minha... Né? Às vezes eu procuro tentar compreender esse fenômeno que é tão misterioso, que são duas ordens de realidade diferentes, na qual o que ocorre numa não ocorre na outra. Mas essa experiência que nós temos de Ananda, ela é originada de Ananta. Isso parece um mistério, né? Aí Ishvara fica colocando, me ajudando a tentar eu mesmo compreender esse fenômeno. Assim, sim, é porque transborda um pouco, né? Agora Ishvara colocou essa palavra, irradia, como se fosse uma irradiação, né? A plenitude do conhecimento Aham Brahmasmi, eu sou a consciência plena, ela se irradia, permeia a natureza secundária do Jiva Atma, né? De tal modo que ele também desfruta desta plenitude referente à sua natureza primária, ainda assim, em sua natureza secundária como Jiva, né? Este é o benefício do autoconhecimento. Né? Esta bem-aventurança derivada desse conhecimento, que ocorre no intelecto, muito embora não seja
um conhecimento intelectual objetivo, né? Este conhecimento, a bem-aventurança, cresce à medida que o desapego também cresce. Então, nós entramos aqui num ponto interessante. A ligação, ou a relação entre discriminação, desapego e Ananda, né? Bem-aventurança. Essa bem-aventurança cresce na medida que a nossa discriminação entre Satya e Mithya cresce, e na medida que o desapego cresce, né? Nós sabemos que na lista de qualificações, né, que as escrituras nos apresentam, nós temos discriminação e dispassion, né, que é o não apego, né? Os dois Ds, né? Então, esses dois Ds, eles são quase que como dois aspectos da mesma moeda, né? Dois lados da mesma moeda. Porque você precisa discriminar o sujeito dos objetos. Por quê? Porque as escrituras estabeleceram, através da lógica que foi comprovada por mim, de que o objeto, o sujeito, ele é estável, ele é permanente, sempre presente, sem jamais se modificar e, portanto, ilimitado, uma fonte de satisfação e paz, né? Já os objetos, eles estão constantemente em modificação, são limitados e definidos por suas constituições e atributos, né? E são sujeitos à temporalidade. Então, se nós temos a opção de escolher entre sujeito e objeto, qualquer pessoa sábia escolhe, não, eu quero me definir como sujeito, porque, acima de tudo, é a minha natureza real, né? Então, essa discriminação entre sujeito e objeto, ela é indispensável. Mas essa discriminação entre o sujeito e os objetos, ela somente é possível na medida que a crença nossa de que os objetos são reais e que eles possuem o Ananda que nós tanto buscamos, ela seja já neutralizada de um certo modo, né? Através de nascimentos anteriores, através de meditação, através de terapias, através de qualquer coisa, um certo nível, né, de desapego, de descrença a respeito do real, do valor dos objetos, né, precisa já estar estabelecido, né? Então, nós temos essa discriminação entre sujeito e objeto que tem que nascer já de uma certa despaixão a respeito dos objetos. Porque se a crença na mente do discriminador de que os objetos são reais e eles possuem realmente valor, vai deixar o discriminador confuso. Porque ele vai dizer, pô, mas tá bem, eu escutei essa teoria do Vedanta, é uma filosofia legal, mas eu não estou convencido de que os objetos, né, sejam realmente privados de Ananta, né? Então, ele vai dizer assim, não, ok, eu consigo discriminar, eu sou uma pessoa, um bom intelecto, eu sei discernir, discriminar, determinar, eu compreendi o que é um sujeito e o que é um objeto, o sujeito é o conhecedor, o objeto é aquilo que é conhecido, né? Então, eu consigo discriminar e a minha discriminação é afiada, pá! Mas, ainda assim, por que eu vou discriminar se eu acredito no valor dos objetos, né? Então, essa discriminação entre sujeito e objeto, ela também é ligada à nossa despaixão, ou não crença, não apego aos objetos como se eles fossem realmente reais. Então, são duas coisas mais ou menos, né, integradas, né? Por isso que nessa primeira introdução desse capítulo, ele diz que este Ananda cresce não somente na medida que a gente discrimina, mas na medida que esse natural e positivo desinteresse, né, dos objetos cresce também. Porque se a gente discrimina, mas a gente permanece. Eu estava fazendo essa aula de ontem com o pessoal em inglês, teve uma pergunta nesses termos, né?
que você precisa de discriminar, e sabendo, né, que a discriminação só é possível quando você compreender os defeitos dos objetos de apego, né? Senão é um pouco mais difícil desapegar. Você discrimina, mas você não desapega. Ah, sim, não, eu sei tudo, isso é sujeito e objeto, né? Mas como Shimaya costumava dizer, o processo espiritual nada mais é do que disconnect e connect, desapegar e apegar, desapegar e apegar, desapegar e apegar. Putz, mas apegar, então eu vou ficar apegado ao ser? Né? Sim, você vai ficar apegado ao ser. E como o ser é não dual, é um sem nada mais, você vai ficar apegado a você mesmo. O apego da mente ao ser é simplesmente o total desapego, porque a mente é o ser. Né? Não existe questão de apego. Né? Então, é desconectar e conectar, desconectar e conectar. Conectar-se ou apegar-se ao ser não representa escravidão. Escrever significa libertação, tá? Porque o ser é livre de partes, é livre de associações, é livre de apego. Né? É um indivíduo que, neste processo de desapegar e apegar, não tem nada para apegar, ele reconhece que ele sempre foi o ser. Né? Essa é a lógica por trás. Esse desapego, naturalmente, depende do instrumento básico de desapego. Esse instrumento que facilita naturalmente esse processo de não apego se chama o Karma Yoga. Não é uma yoga natural, uma yoga que nos permite, né, essa prática, essa sadhana, né, enquanto desempenhando os nossos papéis sociais, profissionais, etc, etc. Né? Então, o Vedanta, ele apresenta o Karma Yoga como a yoga natural que processa, né, esse desapego que é complementar à discriminação. Né? E esse desapego em relação aos objetos se estendem às nossas circunstâncias de vida, né? Porque qualquer situação é um objeto. Uma circunstância de vida é um objeto. Por quê? Porque ele é conhecido por mim, porque é objetivável por mim, né? Experimentável por mim. Então, tudo aquilo que é objetivável, conhecido, né, é um objeto de conhecimento / experiência. Saber que o mundo emite aumenta ainda mais o desapego. Portanto, a compreensão que nós desenvolvemos no capítulo anterior do Ananda, do Ananta, bem-aventurança, da compreensão da não-dualidade, entendeu? É importante, porque saber que esse mundo é uma mera aparência, mítia, é aquilo que existe, mas como uma mera aparência, é importantíssimo. Que a real natureza da realidade é a não-dualidade. Então, a compreensão de Mitya, saber compreender exatamente que Mitya, essa ordem na qual nós vivemos, é uma mera aparência, entendeu? Ajuda no desenvolvimento do desapego. Né? Então, a gente sabe, não é real, é uma sobreposição, é uma aparência, e ainda assim, ela é privada de Ananda. Né? Então, isso é importantíssimo para que nós possamos desenvolver esta dispassion que irá facilitar, né, e exponenciar o nosso processo de discriminação. Né? Uma pessoa com autoconhecimento sabe que o mundo existe somente dentro do âmbito da sua própria consciência. Uma pessoa sábia, né, uma pessoa com esse autoconhecimento, ela sabe, clara, né, e firmemente, que o mundo existe somente dentro dela mesma como consciência. E a consciência, sendo não dual, né, ela é a plenitude de tudo. Então, esse indivíduo, de novo, ele não experiencia em sua ordem de, a sua natureza secundária como jiva, ele não experiencia essa ignorância, né, imposta por Maya de que eu sou limitado, apesar da construção, a construção corpo-mente ser limitada. Então, como é que a gente explica um fenômeno desse?
O Jiva vai dizer, não, eu sou infinitamente não limitado, sabendo que a sua constituição é limitada, né? Então, o Jiva, ele desfruta deste Ananda, né? Que é uma forma de irradiação ou transbordamento, né? Da minha natureza, do meu conhecimento a respeito da minha natureza primária, que é aquela que existe dentro de mim como substrato da minha natureza secundária, né? Eu sou a plenitude de tudo. Então, eu não sofro mais desse sentimento de incompletude, né? De que eu preciso isso, que tem alguma coisa faltando, etc, etc. De novo, a gente se encontra diante dessa aparente contradição, né? Mas essa é uma ordem diferente daquela, né? Então, o Jiva deveria ser, não, agora eu descobri a minha natureza primária como infinitamente não limitada, né? Mas isso não vai impactar a minha natureza secundária, então eu permaneço em Mitya, experimentando inadequação e limitação, mas não é assim que ocorre, né? Não é assim que ocorre, por quê? Porque agora você desfruta do resultado desse autoconhecimento, né? Sim. Que é a Ananda. Ananda. Sim. Por quê? Porque o Jiva, ele compreendeu que esta ilimitação, ela pertence a Satya, pertence à minha natureza primária, como Brahman, como consciência, como Atma, né? O ser, né? Mas quando o Jiva compreende a sua limitação, a limitação da sua identidade secundária como Jiva, ele compreende que o Jiva não é realmente o Jiva. O Jiva é limitado, mas o Jiva é Atma. Por isso que nós chamamos Jiva Atma. Ele é limitado enquanto Jiva e ele é ilimitado enquanto Atma. Esta Nanda experiencial, porque o Atma do Jiva é um Atma com potencial para a experiência. Então, esse Atma do Jiva, ele desfruta do Ananda proveniente do Ananta, da sua natureza primária, como agente experienciador, ele desfruta deste Ananda experiencial, né, proveniente do seu Ananta, né, como consciência não manifesta, que permeia o Jiva manifesta, né? Então, ele desfruta disso, por quê? Porque ele compreendeu que o Jiva não é somente um Jiva, o Jiva é Atma, Jiva Atma. Por quê? Porque a natureza desta configuração Jiva é Atma. Atma significa o ser, né? Então, vocês entendem a importância da gente compreender que o Jiva não é o corpo, o Jiva não é os três corpos. Os três corpos são matéria inerte, embora eles aparentam, né, uma certa, né, liberdade de movimento e pensamento, fundamentalmente tudo isso é energia. O aspecto realmente consciência, senciência desse Jiva é o Atman. Por isso que a expressão é Jiva Atman, é Paramatma, né? O Atma é o mesmo, o ser é o mesmo. Arlindo. Oi, querida. Olha só, agora eu consegui entender aquela... Diz, querida, fala um pouco mais alto, por favor. Agora eu consegui entender uma dúvida antiga que eu tinha, que era que o transbordamento vinha através da yoga. Isso era uma coisa que não me deixava confiar no Vedanta. Agora, quando você falou, abriu de uma forma assim, e eu consegui entender isso. Entendeu? Sim. Não tem a ver com a meditação. Tem a ver, esse transbordamento tem a ver com o autoconhecimento. Eu sou... Sim.
né? Eu sou o ser, eu sou o ser, eu sou o ser. Eu fico tão feliz, eu fico quase que emocionadíssimo, sabe? Porque eu sabia das suas resistências a respeito do conhecimento devido à influência que o mundo do yoga, o mundo da experiência, exerceu e exerce na maioria de nós, né? Então, isso é muito bacana. Fico muito feliz. Eu também. Valeu o seminário inteiro. Então, é assim que as fichas vão caindo, as fichas estão caindo por aqui. A gente vai ter que abrir diversas outras classes, porque a gente está formando ianes, né? A cada seminário a gente forma mais 1 ou 2 ianes aqui. Daqui a pouco eu posso aposentar e deixar vocês aí cuidarem da sanga. Agora desdobraremos a bem-aventurança. Sasha, depois, se você se sinta à vontade de elaborar mais essa sua compreensão importantíssima, né? Fique à vontade de elaborar mais e compartilhá-la comigo, ok? Você ouviu, Sasha, porque você tinha sumido? Ok. Agora desdobraremos a bem-aventurança através do yana, do conhecimento, do autoconhecimento, que é desfrutado por aquele que realizou a bem-aventurança da consciência por meio do yoga. Olha que bacana. Esse ananda, a partir do conhecimento, né, que não é realmente através da experiência do reflexo da consciência numa mente meditativa, satívica, né? Esta bem-aventurança surge, né? Não, é desfrutada por aquele que realizou a bem-aventurança da consciência, primeiramente através das meditações, porque a meditação nos permite, né, experiencialmente, né, esta experiência de ananta, né, de satisfação, de paz, né, de bliss, né, silêncio, né, essas bliss, né, essas experiências que quase todos nós conhecemos muito bem. Então, é desfrutada por aquele que já passou pela bem-aventurança experiencial, por meio da yoga, que foi o capítulo 11, aquele que já passou pelo ananta proveniente da discriminação, entendeu? Entre o sujeito e o objeto, que já passou pelo ananta decorrente da discriminação, né, entre dualidade e não dualidade. Então, agora nós desdobraremos o ananta decorrente do autoconhecimento Aham Brahmasmi. Tal como o ananta que surge do contato da mente com objetos externos, a bem-aventurança que surge do autoconhecimento é uma modificação também, né? Olha que interessante esse ponto. Um objeto nada mais é do que um pensamento do objeto. Quando a gente medita, experiencialmente, em geral, né, a gente precisa de um objeto de experiência, um objeto de meditação. Este objeto de meditação, meu objeto de meditação, aquele que eu vou focar a minha mente, entendeu? Ele nada mais é do que um vritti, um pensamento a respeito do meu objeto de meditação, né? No mundo ocidental, a gente não utiliza Saguneshwara e Nirguneshwara como objetos de meditação, muito, né, raramente. A gente utiliza outros símbolos do ser, muito frequentemente, né, as pranas, né, a respiração, né, e muitas vezes também outros símbolos como o silêncio, né? Então, quando nós meditamos comumente, nós utilizamos um pensamento objeto, que é o nosso objeto de meditação. É um vritti, é um pensamento, é um objeto, né? É um símbolo
né? Eu quero meditar sobre isso porque eu sei, quando minha mente permanece focada nesse ponto, nesse vritti, nesse pensamento, nesse objeto de meditação, eu experimento Ananda, né? Essa sensação de paz, contentamento, satisfação quase perfeita, né? Então, aqui está dizendo, tal como a bem-aventurança que surge do contato da mente com objetos de meditações externos, né? A bem-aventurança que surge do autoconhecimento também é uma modificação intelectual. Tá? É um objeto de conceptualização intelectual. Quando nós meditamos na respiração, por exemplo, é um objeto mais tangível, né? São as pranas. As pranas, né, são alguma coisa muito mais tangível, né? Quando a gente medita no silêncio, é um objeto relativamente tangível, mas ainda assim ele é mais sutil do que os pranas, né? Quando a gente medita, seguindo as orientações de Nisargadatta Maharaj, quando a gente medita no pensamento, sentimento eu existo, é ainda mais sutil, né? Porque é aquele reflexo, é mais ou menos tão sutil quanto meditar no silêncio, tá? O que quer que a mente medite, ela se torna. Então, quando a gente medita no silêncio, naturalmente a mente vai se tornando mais silenciosa. Quanto mais a gente medita no pensamento, sentimento, eu existo, mais ela vai permanecer, né, naquele vritti, eu sou, sem que a gente sobreponha qualidades, propriedades, né, características e funções e talentos. Eu simplesmente sou, é a minha existência, né? Então, o vritti é importantíssimo como objeto de meditação, né? Tal como a bem-aventurança que surge do contato da mente com objetos externos, a bem-aventurança que surge do autoconhecimento, da consciência, quando a gente diz, eu estou corrigindo o verso, quando a gente diz do conhecimento da consciência, qual é a possibilidade potencial ali de confusão? É um conhecimento a respeito da consciência, é um conhecimento dualístico, e a consciência é alguma coisa outra que o meditador, né, que o contemplador, etc, etc. Então, eu estou já fazendo essas correções, vocês, por favor, vocês que tomam notas, né, que é a bem-aventurança que surge do autoconhecimento da consciência como consciência. Esta contemplação, esta meditação na consciência como minha real identidade, também é uma modificação que ocorre dentro da consciência, né? Através do intelecto. É uma modificação intelectual. A gente vai ver, muito provavelmente, ele vai desdobrar, vai explicar a diferença desses vrittis. Se ele não explicar, eu vou desdobrar, vou falar sobre isso. Vamos ver o verso 3. Os quatro aspectos da bem-aventurança do conhecimento são: para a gente experimentar a bem-aventurança do autoconhecimento, a gente precisa de estabelecer 4 aspectos, né? Uma é a ausência de tristeza. Sabe o que é a tristeza? Tristeza é uma mente, é um intelecto condicionado por tamas. Tamas produz tristeza, depressão, apatia, né? Procrastinação, etc. Os 4 aspectos da bem-aventurança do conhecimento são a ausência de tristeza. 2, satisfação de todos os desejos. Satisfação de todos os desejos. Eu penso que essa satisfação, o Alex está aí? Tá. Ela talvez se refira à realização de todos os desejos. Seria isso, Alex? Eu não trouxe meu livro, porque eu não tinha espaço na mala, mas meu livro em inglês. Ou é simplesmente uma equanimidade a respeito dos objetos de desejo, você entendeu? De tal modo que o indivíduo receba tudo como abraçado, né? Eu precisaria de ler o texto em inglês para ver exatamente o que se refere a essa satisfação de todos os desejos. Porque, como nós sabemos,
os objetos de desejos, eles jamais satisfazem, né, o intelecto humano, né? Então, a realização de todos os desejos seria uma incoerência, porque até mesmo a realização dos desejos, né, ela não produz a bem-aventurança. E aqui nós estamos tentando desdobrar os aspectos da bem-aventurança, né? Seria como se todos os desejos estivessem Sim. saciados, como se fosse. Sim. Outra interpretação é exatamente essa. É como a ausência de tristeza, que na realidade é derivada da realização do valor, né, que existe em todos os objetos de desejo. O Vedanta é o conhecimento que coloca fim à necessidade de conhecimento, né? O Vedanta é o accomplishment, é a realização daquilo que bota fim, coloca fim na necessidade de realização dos nossos desejos por objetos, né? Então, permanece um pouco estranho esse número 2, mas eu prometo a vocês que eu vou fazer um pouco de pesquisa hoje para ver em inglês se eu tenho um clique aqui mais preciso sobre o significado desse segundo aspecto a respeito da bem-aventurança através do conhecimento. O conhecimento é o conhecimento que requer, né, uma mente livre das tristezas e apatias e depressões, que requer uma satisfação apesar dos objetos de desejos, entendeu? E uma convicção firme e imediata de que eu fiz tudo o que precisava ser feito, né? E a convicção firme e imediata, eu alcancei tudo que pode ser alcançado, né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha, entendeu? Eu fiz tudo e eu obtive tudo, eu realizei tudo porque eu realizei o substrato, a essência de tudo, né? Quando a gente realiza a essência, o resultado, a essência, o substrato de tudo, né? É dentro das linhas, como a Betânia disse, né? Se eu conheço, né, uma colher da água do oceano, né, ali naquele mar poluído de Santos, né, eu conheci, eu bebi das águas de todos os oceanos, né, apesar das inclusões, né, de pupu e pipi e entre outras coisas, né. Então, se eu conheço a essência do ser, eu conheço a essência de todos os objetos de desejo, né? Eu conheço, não existe mais necessidade de fazer nada, porque tudo que eu fiz serviu somente ao propósito de me permitir essa compreensão de que esta realização não é possível através do fazer, mas o fazer serve o propósito de nos esgotar, né? E possibilitar a compreensão e a conversão de um desejo de fazer num desejo de compreender, né, aquilo que eu sou, que é a única fonte de Ananda, né? Eu fiz tudo o que precisava ter feito e a convicção firme e imediata. Eu alcancei tudo o que pode ser alcançado, né? Então, eu não tenho nenhum comentário a respeito disso. Então, eu vou dar uma lida mais com calma no livro em inglês, na internet. Eu já tinha procurado muito na internet comentários, até mesmo de outros swamis sobre esses versos. Eu não encontrei nada, com exceção de alguns comentários de alguns swamis, mas todos eles em línguas indianas, entendeu? Me parece aqui que esses 4 aspectos, eles indicam que acabou a busca, né? Como, exatamente. Como fim mesmo, assim, fiz tudo o que tinha que ser feito, alcancei tudo que podia alcançar, satisfiz todos os desejos, como se tivesse chegado ao fim da busca. Yeah. The 4 features of Dhisananda, né? Os aspectos dessas envolvem esses 4 pontos, né? E a paz, né? Eu estou paz, a tristeza foi eliminada, eu satisfiz, agora tem uma elaboração que já faz mais sentido. Como é que se diz? Eu satisfiz.
eu satisfiz todos os meus desejos através da compreensão, entendeu? Que a satisfação existe em mim, não nos objetos de desejos, né? Então, eu satisfiz todos os desejos através desta compreensão e a convicção firme de que eu fiz tudo o que precisava ser feito. E agora eu não preciso fazer mais nada. Muito embora isso não signifique dizer que eu não farei mais nada, mas eu não farei mais nada, nada mais precisa ser feito como meio de me satisfazer. Porque a minha satisfação, ela foi ganha não através da ação, mas através da compreensão, né? A compreensão de que, firme e clara, de que eu fiz tudo o que precisava ser feito e nada mais é preciso ser feito. E que eu já alcancei tudo o que pode ser alcançado. Por quê? Porque o autoconhecimento é o ganho daquilo que não existe nada além daquilo. Porque todos esses pequenos ganhos através dos nossos, né, os nossos empreendimentos pessoais e profissionais, né, eles servem como, né, como propósito, né, de produzir um pouco de ananda, né, de felicidade, de satisfação. Mas quando eu obtenho essa ananda através da contemplação e compreensão e assimilação e internalização da minha real natureza como plena e completa, né? Então eu obtive aquele ananda que não é condicionado pelas circunstâncias de ganho e de perdas, né? Então aparece ali a convicção de que eu alcancei tudo, no sentido não que eu realizei todos os meus sonhos, não, simplesmente todos os meus sonhos foram desintegrados na medida que eu obtive, entendeu? Aquilo que os meus projetos pessoais, os meus, né, desejos pessoais, né, estavam tentando obter, mas de modo defeituoso, né? Impossível, fragmentado. Né? São as anandinhas, né, que no final nos distraem e vão encobrindo, né, o meu ananda, né, o meu ananda original, do mesmo modo que as vozes de diversas crianças, centenas de pessoas no coro, né, produzem a voz do coro que acaba encobrindo, né, a origem deste sinfonia coral, né? Lindo. A impressão que dá é que é como se estivesse apenas aqui escrevendo o que é você estar em Ananda, em bem-aventurança, né? Porque essa paz profunda que a gente sente, na verdade, no momento ainda das anandinhas, mas imagina o anandão, né? Você vai ficar nessa sensação, nessa percepção, né? Você não vai ter os desejos, porque você já pegou, você vai ter toda essa percepção de não precisar de nada. Sim, e a percepção, exatamente, de que você não precisa fazer mais nada, tudo que você fez serviu o propósito de quê? De me exaurir ao ponto de eu converter um desejo de fazer num desejo de contemplar e compreender, né? Então, tudo isso é parte, né? São aspectos envolvidos nessa bem-aventurança do conhecimento, né? Então, vamos ver a continuação dos versos aqui. O Brihadaranyaka Upanishad diz que quando alguém realizou a identidade de sua própria consciência, como consciência em tudo, né? Como a consciência em tudo, requer uma correção. Quando alguém realizou a identidade de sua própria consciência, como a consciência em tudo, o que ele desejará, né? Porque a consciência é o Ananda que nós estamos buscando, porque ela é plena, ela é inteira, ela é completa, ela é toda pervasiva, né? Então, todos os desejos são realizados. Agora eu entendi o ponto. É uma outra linha. É um modo de realizar todos os desejos sem realizá-los, entendeu? Porque todo e qualquer, sem fazê-los, todo e qualquer desejo é um desejo por Ananda. Você obtém o Ananda através do autoconhecimento, então você realiza todos os desejos, você tem a convicção de que você não precisa fazer mais nada, tudo que eu fiz, tudo que
o que eu precisava fazer já foi feito, o que eu fiz que era realmente necessário, que era realmente preciso, né? A gente fez muitas coisas aparentemente relevantes, mas tudo isso, né, é parte desse processo de purificação, né, de preparação, maturidade, etc. Né? A gente tem que passar por mites, sofrer, né, dar a cabeçada na parede, isso e aquilo. A gente sofre muito, né, até a gente chegar a esse ponto, né? Você lembra quanto você já sofreu na vida? Eu nunca encontrei um indivíduo que não tenha passado por muito sofrimento. Alguns mais, alguns menos, né? Esse ponto é o ponto final do ônibus do Vedanta, né? Chegou, e aí é como a Ananda, né? Cheguei. E é interessante que a página, o verso anterior, é essa modificação no intelecto, né? Do conseguir, cheguei, como dos objetos, você sente isso, consegui, estou namorando, ou consegui esse carro, consegui também, é um conseguir chegar no fim, né? Como se fosse uma modificação no intelecto de cheguei onde Sim. você é. Sim, a gente vai obtendo esses anandinhas, né, que vai nos conduzindo ao Vedanta, né, aquela expressão leading arrows, né? Então, eu pensava, o Ananda reside agora no meu namorado novo. Aí você vai e encontra o namorado. Aí, depois de um momento, um tempo, você vê que não é bem assim, né? Aí, o que isso vai te motivar a fazer? Arrumar um namorado mais rico, mais bonito e mais generoso, né? Aí você arruma um namorado mais rico, mais bonito e mais generoso, né? Aí, depois do 10º namorado, aí a pessoa fala assim, putz, será que é por aí mesmo, né? Aí ela começa a meditar, aí ela começa a fazer isso, fazer aquilo, aí daqui a pouco ela abandona a busca do Ananda indiretamente através de objetos de desejo, né? Similarmente, a gente poderia fazer uma analogia, por exemplo, para aquela pessoa que vive a vida toda em busca de dinheiro, né? Porque ela acredita que o dinheiro traz, de alguma forma, satisfação para ela. Aí, um belo dia, ela ganha na loteria, né? Toda aquela busca por dinheiro perde completamente o sentido. Eu não preciso mais correr atrás de pequenas satisfações, porque o supremo é limitado, o dinheiro infinito. O valor pelo objeto, experiência, perde completamente. Ele perde, a pessoa fica muito mais miserável, a menos que ela se torne, encontre um outro desejo superior, né? Não, mas depois de você ter milhões de dólares e ver que você, às vezes, permanece ainda mais miserável do que antes, a tristeza, nesse caso, é apropriado dizer, a desilusão é tão grande, né? É tão grande que você fala, putz, na minha concepção não existe nada superior do que ser milionário. E agora que eu sou milionário, parece que minha miséria piorou. Piorou por quê? Vai ter que cuidar. Porque, não somente isso. Porque eu vi que essa não é a solução. Porque essa não é a solução. Essa não é a solução. E agora, não somente isso, né? E agora eu perdi o hope, a esperança aqui. Entendeu? Você conhece a história, você já deve ter ouvido dizer aquela história muito rapidamente. O cara está viajando na Índia e quando chegou o controlador dos bilhetes do trem, né, começou ticket. Aí você está lá no seu compartimento, você tem que mostrar o ticket para o cara carimba, tudo bem. Aí o cara começou a procurar o ticket, procura daqui, procura dali, abre a mala, entendeu? Todo mundo ali no compartimento já se sentindo, né, impaciente, irritado, né? Cadê esse ticket? Cadê esse ticket? Ele tirou a meia para ver se estava dentro da meia. Ele fez de tudo para procurar esse ticket, né? E os indianos, né? O ticket collector, né? Ele está lá pacientemente. Ele falou: mas meu senhor, o senhor não quer, por favor, observar aí esse bolso de cima, porque eu vejo uma coisinha bem aí dentro do bolso. Não fale sobre isso, ah? Não toque neste assunto. O bolso não. O bolso não.
Aí falou assim, mas por que essa reação violenta? Qual é o problema do bolso? É aí que a maioria das pessoas coloca o bilhete. Esta é a minha última esperança. O bolso ninguém toca. Então, os milhões de dólares é a única esperança do indivíduo, né, de obter essa nanda. Se essa nanda dos milhões de dólares fracassa, ele não tem mais para onde ir. Ele entra numa crise, né, existencial. E é aí, né, que às vezes o indivíduo encontra a espiritualidade. O Brihadaranyaka, a Upanishad diz, quando alguém realizou a identidade de sua própria consciência, na consciência como consciência que existe em tudo, que é a natureza de tudo, ele não deseja mais nada, porque ele desejou a plenitude que ele imaginava obter através de todos os outros objetos de desejo. Para agradar a quem o corpo será acionado, né? Então, para agradar a quem o corpo será acionado, por que eu vou fazer ações para agradar a esse jiva ou qualquer outro jiva que seja? Né? Para agradar a quem eu vou fazer coisas, né? Eu vou me mover para cá e para lá, entendeu? O objetivo do faz-faz, do corre-corre da vida é nos conduzir àquela condição que o indivíduo faz, chega, basta, né? Agora eu preciso de encontrar uma outra solução, né? Aí a gente para de fazer, né? Para produzir ananda, né? Para esse jiva. E às vezes as pessoas ficam presas fazendo coisas para agradar, para produzir ananda aos outros também, né? Que é um problema grande também. As pessoas que fazem constantemente ações para produzir ananda aos outros, né? Ao invés de dizer o quê, Lu? Ao dizer assim, calma, né? Curte a sua ananda aí, fica na expectativa de que eu tenho que ficar produzindo ananda para você, né? Eu vou te dizer onde é que a ananda está reside, né? Ou depositada. Localizada na sua natureza, né? Então, se você quiser uma ajuda, né, saiba que eu posso te servir um copo de café muito quente, de modo que você não fuja depois de 5 minutos, e eu vou te ensinar os Upanishads, né? A consciência aparece como se fosse dois seres. O ser o ser original, né? Um ser refletido, né? O ser original e o ser refletido. A consciência pura, né? E a consciência pura refletida no corpo sutil do jiva, né? A consciência aparece como se fossem dois seres. A consciência identificada com os três corpos e com as suas experiências, com as experiências através dos três corpos, né, que são nada mais do que os 5 nidas, os 5 envoltórios, né, considera a si mesma como um fazedor e um desfrutador, um jiva. Então, o jiva é aquele que faz para, né, beber o néctar do ananda, né? E no processo, ele vai bebendo ananda, mas ele vai bebendo também um outro tipo de néctar que é extremamente, né, azedo e amargo, né? Que o Gita coloca, né, a árvore do samsara e o jiva, o pássaro, né, o galho da árvore, ele vive uma vida inteira desfrutando, né, os frutos doces e amargos da vida, né? Então, o jiva, ele faz todas essas ações por causa da identificação com os três corpos, com a identificação com o aspecto material da sua humanidade. E ele, como jiva, ele fica preso nesta roda de vasanas como um fazedor,
Ele considera ele mesmo como um fazedor e um desfrutador dos resultados desses fazeres. Um jiva, aquele que experimenta os frutos doces e amargos da vida. A pura consciência, por outro lado, né, não, a pura consciência, ainda nessa mesma linha, o feitiço de Maya, a pura consciência sobre o feitiço de Maya identifica-se com nomes e formas, aparentemente tornando-se os corpos que buscam o desfruto por meio dos objetos. Né? Essa pura consciência sobre o feitiço de Maya, eu te falei que o Maya, né, ele queria realmente, né, queria fazer mal à consciência de Brahman. Ele ficou meio, né, invejoso. Né? Falou assim, ele queria divertir Brahman. Ele falou assim, eu vou fazer, através do meu poder mágico, meu feitiço, eu vou criar, né, uma projeção no qual a consciência aparece como jiva, né? Ela se identifica com esses nomes e formas que eu desmembro, de tal modo que eu crio até mesmo não somente a existência deles a partir de Brahman, porque o Brahman estava dormindo, ele deu uma vacilada, mas fez tudo isso naquele momento, né? Aí eu vou criar não somente a existência deste mundo infinitamente pluralístico, mas eu vou criar objetos sencientes que são a consciência, mas o meu feitiço dualista fará com que a consciência se sinta limitada, né? Identificada com o corpo da Betânia, até que a consciência desencane e diga, eu não sou o Jiva Betânia, eu sou o Atma Betânia. O Atma aparecendo como Betânia, né? A consciência identificada com os três corpos considera a si mesma como um fazedor. A pura consciência sobre o feitiço de Maya, identificada com os nomes e as formas, aparentemente tornando-se os corpos, né, os três corpos que buscam o Ananda, que é inerente à sua real natureza como Atma, ela busca esse Ananda através dos objetos, né, de experiência. E fazendo assim, ela acaba experimentando mais frutos amargos do que os doces frutos do Ananda, né? Se a gente for analisar, né, muito honestamente, nas nossas vidas, né, em retrospectiva, antes de nós chegarmos ao autoconhecimento, ela é condicionada por mais, né, desilusões, frustrações, medos, inseguranças, desejos de aflitos. Não estou falando de sofrimentos extremos, mas aqueles doces, né, amargos, né, que permanecem, né, condicionando a mente, impossibilitando a mente de realmente, né, desfrutar o Ananda natural da sua natureza como Atma. A discriminação destrói a identificação com os corpos, destrói a identificação com os nomes e formas e revela o fato de que não existe um fazedor e desfrutador dos resultados das ações. Faz com que o indivíduo, né, ele transfira a sua identidade, né, dos corpos, dos envoltórios, né, do fazedor executor, né, para o Atma. Vai ser destruída essa identificação equivocada com os koshas e será revelado para o Jiva Atma de que ele não é um Jiva e de que ele não precisa fazer nada para apreciar e curtir o seu Ananda, o Ananda inerente à sua real natureza. Não há, aqui tem um comentário curto de James, revela o fato de que não há um desfrutador
Não há um desfrutador. Esse desfrutador, de novo, a gente entra naquele campo, né, muito sutil. Não existe realmente o desfrutador e o fazedor, né? O fazedor é o karta e aquele que experiencia o resultado daqueles fazeres é o bhokta. Então, a identidade do jiva, ela é composta desses dois aspectos, né, da nossa personalidade. É aquele sentimento, eu faço, né, e eu experimento os resultados dos meus fazeres. Né? Então, essa discriminação vai destruir a identificação com o fazedor e o experimentador dos resultados. Né? Então, ela destrói e revela o fato de que não há realmente um desfrutador e não há nada para ser desfrutado. Então, James colocou um comentário bacana, dizendo assim, não existe um desfrutador, não existe um experimentador, não existe nada para ser experimentado, com excesso ao ananda, proveniente desta mesma compreensão, né? Exceto ela mesma, exceto o desfrutador deixa de ser o jiva, mas passa a ser o atma, o ser, desfrutando de si mesmo, né? Não existe o quê? Não existe nenhum objeto, né, para desfrutar e obter alegria, mas o desfrutador, que a esse ponto já não é mais os três corpos do jiva, os nomes e as formas do jiva, mas é o ser do jiva, o atma, ele se torna o desfrutador, né? Então, aí aqui a gente entra naquelas sutilezas do Vedanta. Quem é que está desfrutando realmente? É o Jiva? Não, é o Atma. Mas é o Jiva Atma ou Paramatma? Jiva Atma é Paramatma. O verso número 8. Sob o feitiço da ignorância imposta por Mr. Maya, o Jiva deseja objetos e, consequentemente, sofre. Será que é assim mesmo? Será que a gente sofre? A gente falou agora mesmo disso, né? Eu não, a minha vida, eu só sofri 3 vezes. Contado, né? 3 vezes. É que nem o Renato falando ontem, assim, não, antes eu acreditava que existe Ananda nos objetos, né? Mas já dá algum tempo eu sei que não existe Ananda. O Felipe, desculpa. O Felipe. Não, já dá algum tempo. Aí ele, com aquela carinha, né, linda dele, e muito ingênuo, ele fala assim, não, na verdade, desde ontem. Aí ele deu uma gargalhada, né? Desde ontem. Então, quando eu lembro dos meus sofrimentos, eu lembro do sofrimento de ontem, né? Eu apago os outros sofrimentos, porque para quem quer lembrar, né, daqueles momentos difíceis de nossas vidas, né? Mas o fato é que o Jiva deseja objetos devido a essa ignorância universal imposta pelo poderoso Maya, né? Ele sofrendo essa crença equivocada de que os objetos são reais, de que a realidade é a dualidade e os objetos são os únicos meios de eu me completar, né? Ele passa uma vida correndo para ver e correndo para evitar os seus objetos de desejos e aversões, e ele sofre. Os sofrimentos pertencem à constituição, aos 3 corpos, aos níveis, aos 5 bainhas, aos níveis de experiência do Jiva. Sofrimento pertence aos corpos e às bainhas. Não pertencem ao Atma do Jiva, né? Os sofrimentos pertencem, né, aos aspectos mais densos do Jiva, né, que é a sua configuração corpo-mente. Não pertence ao Jiva Atma propriamente dito. O corpo denso padece de dores e doenças físicas, né? Desde a idade jovem, né, a gente já adoencia, né? A gente já adoece.
né? E quando a gente adoece, a gente sofre fisicamente e emocionalmente. Ninguém gosta de um mágico na cama, né? Com tantas diversões ou ações necessárias no campo, né? Esse corpo denso, inevitavelmente, padece de doenças. O corpo sutil sofre de quê? Isso é bacana, né? Sim, mas o meu corpo físico, né, tá, em geral, ele só adoece uma vez por ano. E minha mente está numa boa, não tem nenhum problema, eu não tive esquizofrenia, não tive psicose, não sofro de paranoia, né? Não sofro de depressão, né? Eu sou uma pessoa, né, sana mentalmente. Aí o Vedanta diz, olha, me desculpa, eu sou uma pessoa, eu sou a escritura, eu sou Ishvara, eu tenho que dizer as coisas assim como elas são. A sua mente, ela padece de muitas doenças também, ela sofre de desejo, de medos, de ansiedades, de expectativas, de frustrações e uma gama imensa de emoções negativas também, entendeu? Então, a mente, ela sofre até mesmo um desejo, né? Um desejo, às vezes até um desejo mais elevado, algumas passagens das Escrituras, que diz, no final das contas, o desejo por moksha, pelo autoconhecimento, ele se torna, no final das contas, o último sofrimento, né? Um sofrimento extremamente sutil, até que o indivíduo desencana e diz assim, não, o desejo realmente é sofrimento. Então, eu não quero nem mais saber mesmo de moksha, essa história toda. Eu deixo isso nas mãos de Ishvara, né? A gente tem que tomar cuidado com essas passagens, porque existem muitas pessoas aí, esses gurus que foram na Califórnia fazer aquele curso, né? Tem lá, entre outros, tem assim, o curso do caminho direto. O curso do caminho direto custa um dinheirão, hein? É o curso que os caras, eles recebem os devotos e eles sempre dizem para os devotos, entendeu? Você não precisa fazer nada e você não precisa desejar nada. O desejo é o problema e a ação é o problema. E você nem precisa de compreender nada, porque o desejo de compreender também é um desejo, né? E você não precisa desejar Deus, desejar nada, porque não. O que é um caminho direto é a verdade, mas é uma verdade que, em 99,9999 dos casos, vai colocar o indivíduo numa situação de ilusão. Né? Delusion é quando, né, a sua percepção dos fatos não é em harmonia com a realidade dos fatos. Né? Eu posso dizer, eu não tenho mais desejo, porque o desejo é o problema, e eu sei que eu sou a consciência, eu sou pleno, mas se aquilo não for um fato realmente para o indivíduo, é uma ilusão. Né? E uma ilusão acaba destruindo, né, a capacidade intelectual discriminativa do indivíduo. Né? O problema, amigo, é que a pessoa começa a agir de acordo com essa não verdade, né? E a vida toda da pessoa é pautada em cima de uma coisa ilusória. Da ilusão. Aí, se você constrói um castelo numa fundação de areia, mais cedo ou mais tarde, a vida do indivíduo é destruída, porque ela foi fundada em alicerces de areia, entendeu? Não tem uma base, né? Quanto tempo essa pessoa vai, né, se manter, né, em pé? Né? O corpo sutil também sofre através do desejo, da raiva e tantas outras emoções negativas. A fonte do sofrimento é a ignorância. A fonte do sofrimento é a ignorância. Essa ignorância que está além da ignorância depositada em nossa mente consciente, no corpo sutil, né? É uma mente depositada no nosso corpo causal, sob a forma de quê?
vasanas, tendências, predisposições, propensidades, né? Vasanas, são padrões de pensamento, emocionais, comportamentos, todos eles fundados em vasanas ignorantes, né? Vasanas que acreditam na realidade da dualidade. Então, a fonte do sofrimento é essa ignorância, o corpo causal. O sofrimento é causado pela identificação com esse corpo sutil. Parece que existe uma contradição, mas não existe. A fonte do sofrimento é depositada no corpo causal, né? Mas a identificação com o corpo causal é praticamente impossível. Quando a gente compreende o Vedanta, a gente compreende que a causa do corpo sutil, causa do nosso mente consciente, é o corpo causal. Mas ainda assim, a gente não tem uma dificuldade de compreender o corpo causal, né? E até mesmo gerenciar essas vasanas, essas energias no corpo causal, os 3 gunas que compõem essas vasanas, etc. A gente tem dificuldade, porque o causal causa o sutil não consegue realmente objetivar o causal. Compreende um pouco do causal através dos seus efeitos, né? Então, este sofrimento existe na ignorância, a ignorância ela é localizada no corpo causal. Mas ele diz assim, diz a fonte do sofrimento é depositada no corpo causal e o sofrimento é causado pela identificação deste jiva com o corpo sutil, porque essas vasanas elas só se tornam tangentes e objetiváveis quando elas aparecem no nosso corpo sutil, na mente consciente do jiva, como um desejo ou como um medo, né? Como um querer alguma coisa, ou querer evitar alguma outra coisa. Somente quando elas aparecem no corpo sutil é que elas produzem o sofrimento, né? E o jiva, ele sofre devido, né, à identificação com esse corpo sutil, né? O corpo sutil sofre de desejos, né, de aversões, de irritações, de raivas, de frustrações, expectativas, medos, antecipações, inveja, né? E uma infinidade de outras emoções, né? Disturbantes, perturbantes, né? Ok. Então, melhor está para vir ainda, mas a gente já está curtindo tanto. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio
diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.